Imagina que toda a historia do universo, desde o Big Bang até este exato momento, fose comprimida nunha única hora. 60 minutos, 3.600 segundos. Nos primeiros 30 segundos, o universo inteiro non pasaba de unha sopa de partículas tan quente que nenhún átomo conseguía existir. Aos 15 minutos, as primeiras estrelas ascendéronse. Aos 40 minutos, o noso Sol nasceu. E sabes cando é que os humanos apareceron nesta liña temporal? Nos últimos 0,2 segundos. Toda a historia humana, desde as cavernas até os telemóveis, cabe nun piscar de ollos cósmico. E aínda así, nós somos a única coisa no universo que consegue fazer a pregunta: como é que tudo isto comezou? Esta pregunta atormentou a humanidade durante milenios. Filósofos gregos imaginaban un cosmos eterno, sen principio nen fin. Teólogos medievais defendían unha criación divina instantánea. Mas en 1929, un padre belga chamado Georges Lemaitre, que tamén era astrofísico, propôs algo que parecía absurdo. O universo teve un inicio. Non apenas un inicio no tempo, mas o inicio do propio tempo. Antes dese momento, non había antes. Non había espazo. Non había leis da física. Había apenas nada. E desse nada absoluto surgiu tudo. A ideia era tão radical que até Albert Einstein, quando a ouviu pela primeira vez, disse que a física estava correta, mas a interpretação era abominável. Einstein acreditava num universo estático, eterno, imutável. Mas Lemaitre tinha os números do seu lado. Ele percebeu que as equações da relatividade geral, as mesmas equações que Einstein tinha criado, implicavam que o espaço estava a expandir-se. E se o espaço está a expandir-se agora, então no passado estava mais comprimido. E se recuarmos suficientemente no tempo, chegamos a um ponto onde todo o espaço, toda a matéria, toda a energia estavam concentrados num único ponto infinitamente pequeno e infinitamente denso. Agora, faz este exercício mental comigo. Pega numa bola de praia e imagina que ela representa o universo observável, com os seus 93 mil milhões de anos-luz de diâmetro. Agora encolhe essa bola até ao tamanho de uma laranja. Continua a encolher. Tamanho de uma ervilha, de um grão de areia, de um átomo, de um núcleo atômico. Continua. Mais pequeno que um próton, mais pequeno que um quark. Continua a encolher até chegares a algo chamado comprimento de Planck, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros. É tão pequeno que não existe nada na linguagem humana que possa descrever essa pequenez. E todo o universo, com as suas centenas de milhares de milhões de galáxias, cada uma com centenas de milhares de milhões de estrelas, estava comprimido nesse volume impossível. Isso era o universo há 13,8 mil milhões de anos. Não numa região do espaço. Era todo o espaço. Mas aqui está o verdadeiro choque. Esse ponto não estava em lado nenhum, porque não havia lado nenhum. Não explodiu para dentro de um espaço vazio pré-existente, porque não havia espaço pré-existente. O próprio espaço começou a expandir-se. É como se tentasses perguntar o que há a norte do Polo Norte. A pergunta não faz sentido, porque norte deixa de existir no Polo Norte. Da mesma forma, perguntar o que havia antes do Big Bang pode não fazer sentido, porque o próprio conceito de antes requer tempo, e o tempo começou com o Big Bang. Em 1964, dois engenheiros da Bell Labs, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam a tentar eliminar um ruído irritante dos seus receptores de rádio. Não importava para onde apontassem a antena, o ruído estava sempre lá. Um zumbido constante, vindo de todas as direções do céu. Limparam os excrementos de pombo da antena. Verificaram todos os circuitos. O ruído persistia. O que eles tinham descoberto, sem saber, era o eco do Big Bang, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É a luz mais antiga do universo, emitida 380 mil anos após o Big Bang, quando o universo arrefeceu o suficiente para os primeiros átomos se formarem. Essa luz viajou durante 13,8 mil milhões de anos até chegar aos nossos telescópios, e está em todo o lado. Neste momento, cerca de 1% da estática na tua televisão analógica é causada por essa radiação. Estás literalmente a ver o eco da criação. Mas vamos mais fundo. O que causou o Big Bang?
Durante décadas, os físicos evitaram esta pergunta, dizendo que a ciência só pode descrever o que aconteceu depois do Big Bang, não o que o causou. Mas nas últimas décadas, uma ideia extraordinária ganhou força: a inflação cósmica. Proposta por Alan Guth em 1981, a teoria da inflação sugere que, numa fração infinitesimal de segundo após o Big Bang, entre 10 elevado a menos 36 e 10 elevado a menos 32 segundos, o universo expandiu-se exponencialmente. Não apenas expandiu, duplicou de tamanho, e voltou a duplicar. E outra vez. E outra. Em menos tempo do que leva a luz a atravessar um próton, o universo cresceu de subatômico para maior que uma galáxia. Isto parece ficção científica, mas resolve problemas reais. Por exemplo, o universo é surpreendentemente uniforme. Regiões do espaço separadas por milhares de milhões de anos-luz têm exatamente a mesma temperatura, com precisão de uma parte em 100.000. Como é que regiões que nunca poderiam ter comunicado entre si, porque estão demasiado afastadas para a luz ter viajado entre elas, acabaram tão similares? A inflação resolve isto. Antes da inflação, essas regiões estavam próximas o suficiente para equilibrar a temperatura. Depois, a inflação esticou-as para lados opostos do universo observável. Mas aqui está onde a história fica verdadeiramente estranha. A inflação foi causada por algo chamado campo inflacionário, um campo de energia que permeava todo o espaço. E quando esse campo decaiu, a sua energia transformou-se em matéria e radiação. Toda a matéria do universo, cada átomo do teu corpo, cada estrela no céu, veio da energia desse campo. Em certo sentido, o universo é energia congelada. A equação de Einstein não é apenas uma fórmula, é a receita da criação. Agora aqui está a parte que vai fazer a tua cabeça explodir. De onde veio o campo inflacionário? Alguns físicos, como Alexander Vilenkin, da Universidade Tufts, propõem que o universo surgiu literalmente do nada através de um processo chamado tunelamento quântico. Na mecânica quântica, partículas podem aparecer espontaneamente do vácuo, desde que desapareçam rapidamente. É como pedir dinheiro emprestado ao banco do universo, desde que o devolvas antes que alguém note. Mas se uma dessas flutuações quânticas criasse um pequeno pedaço de espaço em inflação, esse pedaço expandir-se-ia tão rapidamente que nunca precisaria de devolver a energia. O universo é, literalmente, um almoço grátis. Isto levanta uma questão filosófica profunda. O nada é instável. O vácuo quântico não é realmente vazio. Está fervilhando com partículas virtuais que aparecem e desaparecem. E se as leis da mecânica quântica permitem que universos surjam do nada, então talvez o nosso universo seja apenas um entre infinitos. A teoria da inflação eterna, desenvolvida por Andrei Linde na Universidade de Stanford, sugere que a inflação nunca para completamente. Enquanto a maior parte do nosso universo parou de inflar há 13,8 mil milhões de anos, noutras regiões do espaço, a inflação continua, criando universos bolha. Cada bolha é um universo separado, com as suas próprias leis da física, as suas próprias constantes fundamentais, talvez até as suas próprias dimensões do espaço. Pensa nisto. Pode haver universos onde a força da gravidade é 1000 vezes mais forte, e as estrelas colapsam em buracos negros em segundos. Universos onde a força eletromagnética é mais fraca e os átomos não conseguem formar-se. Universos com 10 dimensões espaciais em vez de 3. Universos onde o tempo corre para trás. E nós estamos num dos raros universos onde as constantes são ajustadas com precisão para permitir a existência de átomos, estrelas, planetas e vida. Não porque fomos especialmente criados, mas porque só em universos como o nosso é que podem existir observadores para fazer a pergunta. Mas há um problema. Se o universo surgiu do nada, de onde vieram as leis da física que governam o tunelamento quântico? Esta é a pergunta que mantém os cosmólogos acordados à noite. As leis da física descrevem como o universo se comporta, mas não explicam por que essas leis e não outras. O físico teórico Max Tegmark, do MIT, propõe uma ideia radical. Todas as estruturas matemáticas possíveis existem fisicamente. O nosso universo é apenas uma dessas estruturas. Noutros universos, 2 mais 2 pode igual 5. A geometria pode ser não euclidiana de formas que não conseguimos imaginar.
O próprio conceito de causalidade pode não existir. Isto parece loucura, mas é a conclusão lógica de levar a física a sério. Se as leis da física são apenas descrições matemáticas da realidade, e se a matemática existe independentemente do universo físico, então todas as matemáticas possíveis devem corresponder a realidades físicas possíveis. Nós habitamos uma pequena ilha de estabilidade matemática num oceano infinito de possibilidades. Agora recua um passo. Estás sentado aí, feito de átomos que foram forjados no interior de estrelas que explodiram há milhares de milhões de anos. Esses átomos vieram de energia que foi libertada quando o campo inflacionário decaiu. Essa energia veio de uma flutuação quântica no vácuo, e essa flutuação aconteceu porque as leis da mecânica quântica permitem que o nada seja instável. Tu és literalmente nada transformado em algo através de uma cadeia de eventos tão improvável que desafia a compreensão. Mas aqui está o verdadeiro mistério. Por que é que existe algo em vez de nada? O filósofo Gottfried Leibniz chamou a isto a questão fundamental da metafísica, e durante séculos foi considerada uma questão filosófica, não científica. Mas a física moderna está a começar a dar respostas. O físico Lawrence Krauss argumenta que o nada é instável e que algo é o estado natural do universo. O verdadeiro mistério não é porque existe algo, mas porque alguma vez pensamos que o nada era mais natural. Pensa nisto de outra forma. Imagina um tabuleiro de xadrez infinito. Quantas formas há de não colocar peças no tabuleiro? Uma. O tabuleiro vazio. Quantas formas há de colocar peças no tabuleiro? Infinitas. O nada é um estado especial, único. O algo é genérico, comum. Do ponto de vista da teoria da informação, o nada requer informação infinita para especificar, porque tens de dizer que não há nada em cada ponto do espaço infinito. O algo requer menos informação. Paradoxalmente, o nada é mais complexo que o algo. Mas isto levanta outra questão. Se o universo surgiu do nada, e se o nada é instável, então por que é que o universo tem as propriedades específicas que tem? Por que 3 dimensões espaciais e uma temporal? Por que a velocidade da luz é exatamente 299.792.458 metros por segundo? Por que a constante de Planck tem o valor que tem? Estas parecem perguntas arbitrárias, mas não são. Se qualquer uma destas constantes fosse ligeiramente diferente, o universo seria radicalmente diferente. Por exemplo, se a força nuclear forte fosse apenas 2% mais fraca, os núcleos atômicos não conseguiriam manter-se juntos. Não haveria átomos complexos, não haveria química, não haveria vida. Se a constante cosmológica, a energia do vácuo que está a acelerar a expansão do universo, fosse apenas ligeiramente maior, o universo teria expandido tão rapidamente que as galáxias nunca se teriam formado. Se fosse negativa, o universo teria colapsado sobre si mesmo en segundos. O facto de vivermos nun universo onde estas constantes están ajustadas con precisão para permitir a nosa existencia é chamado o problema do ajuste fino. Há 3 explicações posíveis. Primeira, pura sorte. Gañamos a lotaría cósmica. Segunda, design inteligente. Algo ou alguén ajustou as constantes propositadamente. Terceira, o multiverso. Existen infinitos universos con todas as combinacións posíveis de constantes, e nós estamos inevitablemente nun dos raros universos onde a vida é posível, porque son neses universos existen observadores. A maioría dos físicos favorece a terceira explicación, non por razóns filosóficas, mas porque é a previsión natural da inflación eterna. Mas aquí está onde a historia fica aínda máis extraña. Se existen infinitos universos, e se eses universos têm todas as propriedades posíveis, então en algún lugar existe un universo exatamente igual ao noso, exceto que tú tomaste café en vez de chá esta mañá. Existe un universo onde os dinosauros nunca foron extintos, un universo onde a Segunda Guerra Mundial nunca aconteceu, un universo onde tú és o presidente do teu país. De facto, se o multiverso é verdadeiramente infinito, então existen infinitas copias exatas de ti, vivendo vidas infinitamente variadas. Isto parece ficción científica,
mas é uma consequência matemática direta da inflação eterna combinada com a mecânica quântica. E levanta questões profundas sobre a identidade e livre-arbítrio. Se existem infinitas versões de ti, qual é a real? Todas? Nenhuma? E se todas as escolhas possíveis são realizadas em algum universo, então o que significa fazer uma escolha? Mas vamos voltar ao nosso universo. Nos primeiros 3 minutos após o Big Bang, a temperatura era tão alta que prótons e neutrões estavam a colidir e a fundir-se, criando os primeiros núcleos atômicos. Principalmente hidrogênio, cerca de 75%. Hélio, cerca de 25%. E traços minúsculos de lítio e berílio. Isso é tudo. Todos os outros elementos, do carbono ao oxigênio, ao ferro ao ouro, foram criados mais tarde, no interior das estrelas. Tu és feito de poeira estelar não é uma metáfora poética. É literalmente verdade. Cada átomo de carbono no teu corpo foi forjado no núcleo de uma estrela moribunda. Cada átomo de oxigênio que respiras foi criado quando essa estrela explodiu numa supernova. As primeiras estrelas acenderam-se cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang. Eram monstros, centenas de vezes mais massivas que o Sol, queimando o seu combustível em apenas alguns milhões de anos antes de explodirem. Essas explosões espalharam os primeiros elementos pesados pelo espaço, semeando as nuvens de gás que formariam a próxima geração de estrelas. E assim, geração após geração, o universo foi se enriquecendo quimicamente. Quando o nosso Sol nasceu, há 4,6 mil milhões de anos, o gás que o formou já continha todos os elementos necessários para planetas rochosos e vida. Mas aqui está algo que vai fazer-te repensar tudo. Nós só entendemos cerca de 5% do universo. Os átomos normais, a matéria de que tu, eu, as estrelas e as galáxias somos feitos, representam apenas 5% da massa e energia total do universo. Cerca de 27% é matéria escura, uma substância invisível que não interage com a luz, mas exerce força gravitacional. E 68% é energia escura, uma força misteriosa que está a acelerar a expansão do universo. Nós não sabemos o que é a matéria escura. Não sabemos o que é a energia escura. 95% do universo é um mistério completo. Isto significa que tudo o que aprendemos sobre física nos últimos 400 anos, desde Galileu até Einstein, até o modelo padrão da física de partículas, descreve apenas 5% da realidade. É como se tivéssemos lido apenas o primeiro capítulo de un libro de 20 capítulos e pensásemos que entendíamos a historia. A verdadeira natureza do universo ainda está escondida de nós. E aquí está a parte que debería facerte sentir simultáneamente insignificante e extraordinario. O universo observável contén cerca de 2 trillións de galaxias. Cada galaxia contén, en media, 100.000 millóns de estrelas. Iso significa que existen cerca de 200 sextillións de estrelas no universo observável. E muitas desas estrelas têm planetas. Estimativas conservadoras suxeren que pode haber máis planetas no universo do que grãos de areia en todas as praias da Terra. E en algún lugar, nun deses planetas, pode haber alguén ollando para o céu noturno, facendo as mesmas perguntas que nós. Mas o que significa realmente a orixen do universo para ti, aquí, agora, neste momento? Significa que tú és parte de unha historia que comezou a 13,8 mil millóns de anos con unha flutuación cuántica no vácuo. Significa que cada respiración que fases contén átomos que já estiveron dentro de estrelas. Significa que o ferro no teu sangue foi forjado numa supernova. Significa que tú és o universo a tomar consciencia de si mesmo, e iso levanta a questão máis profunda de todas. Se o universo precisa de observadores para fazer sentido da súa propia existencia, então o que aconteceu durante os primeiros 13,8 mil millóns de anos antes de existir alguén para observar? Esta non é apenas filosofía barata. É un problema real que divide os físicos en campos opostos. Porque aquí está o que a mecánica cuántica nos diz. Unha partícula non ten propiedades definidas até ser observada. O famoso gato de Schrödinger está simultaneamente vivo e morto até abrides a caixa. Mas se isto é verdade ao nível quântico, e se tudo no universo é feito de partículas quânticas, então o que significa dizer que o universo existiu antes de haver observadores?
Alguns físicos, como John Wheeler, da Universidade de Princeton, propuseram algo radical: o universo participativo. A ideia é que o ato de observação não apenas revela a realidade, mas literalmente a cria retroativamente. Quando olhas para uma estrela a 1000 anos-luz de distância, não estás apenas a ver luz que viajou durante 1000 anos. Estás a colapsar a função de onda dessa estrela, forçando-a a ter tido uma história definida durante esses 1000 anos. Sem observadores, o passado do universo seria uma névoa de possibilidades quânticas não realizadas. Isto parece absurdo até perceberes que já vimos isto acontecer em laboratório. Em 1978, Wheeler propôs uma experiência chamada experiência da escolha retardada. Imagina que disparas um fotão através de duas fendas. Se não observares por qual fenda passou, o fotão comporta-se como uma onda e passa por ambas simultaneamente, criando um padrão de interferência. Mas se colocares um detetor para ver por qual fenda passou, o fotão comporta-se como uma partícula e passa apenas por uma. Até aqui, nada de novo. É a experiência clássica da dupla fenda que confunde estudantes de física há décadas. Mas Wheeler perguntou: e se decidires observar apenas depois de o fotão já ter passado pelas fendas? A lógica diz que já é tarde demais. O fotão já escolheu ser onda ou partícula. Mas quando a experiência foi realizada em 1984 por Carol Alley na Universidade de Maryland, o resultado foi chocante. A decisão de observar, tomada depois de o fotão passar pelas fendas, determinou retroativamente como o fotão se comportou no passado. O futuro influenciou o passado. Agora escala isto para o universo inteiro. Cuando observas a radiación cósmica de fundo, estás a colapsar a función de onda do universo primitivo, forzando a ter tido uma historia definida a 13,8 mil millóns de anos. Sen observadores, o Big Bang sería unha superposición cuántica de todos os Big Bangs posíveis. A nosa observación non apenas revela o pasado, críao. Mas espera, se isto é verdade, entón quen observou o universo antes de existir en humanos? Antes de existir vida? Antes de existir en planetas? A resposta pode ser: ninguén precisaba. O universo pode ter existido nun estado de superposición cuántica durante millares de millóns de anos, até que os primeiros observadores conscientes surgiran e colapsaron toda esa historia nunha liña temporal definida. Tú, neste momento, podes estar literalmente a criar o pasado do universo ao pensar sobre ele. Isto soa a misticismo, mas é física mainstream. O físico Andrei Linde, un dos criadores da teoría da inflación, escreveu: o universo e o observador existen como un par. Non podes ter un sen o outro. E isto levanta unha questão vertiginosa. Se o universo precisa de observadores para existir, e se os observadores son produtos do universo, entón qual veio primeiro? É un loop causal. O universo cría observadores que crían o universo. Mas aquí está onde o ceticismo saudável debe entrar. Muitos físicos rexeitan completamente esta interpretación. Eles argumentan que observación na mecánica cuántica non significa observación consciente. Significa apenas interacción física. Cando un fotón colide con un átomo, iso é unha observación, mesmo que non haya ninguén a asistir. O universo obsérvase a sí mesmo constantemente a través de incontáveis interaccións cuánticas. Non precisas de consciencia, precisas apenas de física. Esta é a interpretación de decoherencia, desenvolvida por Wojciech Zurek e outros. A ideia é que o ambiente está constantemente a medir sistemas cuánticos, colapsando as súas funções de onda sen necesidade de observadores conscientes. O ar à tua volta está a bombardear-te com trilhões de moléculas por segundo. Cada colisão é uma medição. Tu não estás numa superposição quântica de estar sentado e de pé porque o ambiente já te mediu. A decoerência resolve o problema do observador sem apelar à consciência. Mas isto apenas empurra o problema um nível abaixo. Se o ambiente colapsa funções de onda, o que colapsa a função de onda do ambiente? E a resposta é o ambiente maior. E o que colapsa é esse? Eventualmente chegas ao universo inteiro, e aí a pergunta permanece: o que colapsa a função de onda do universo? Uma resposta possível vem da interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett em 1957. Nesta visão, não há colapso. Todas as possibilidades quânticas são realizadas, mas em universos paralelos diferentes. Quando disparas um fotão através de duas fendas, o universo divide-se em dois ramos. Num ramo, o fotão passou pela fenda esquerda. Noutro, passou pela direita. Ambos os ramos são igualmente reais. Tu apenas experiencias um deles.
Isto significa que cada decisão quântica, cada interação de partículas, está constantemente a ramificar o universo em incontáveis cópias. Neste momento, enquanto ouves isto, o universo está a dividir-se em versões onde continuaste a ouvir e versões onde paraste. Versões onde o teu coração bateu agora e versões onde parou. A maioria dessas ramificações é trivial e imperceptível, mas todas são reais. Se isto é verdade, então o número de universos paralelos é literalmente infinito e está a crescer exponencialmente a cada instante. E aqui está a parte que vai fritar o teu cérebro. Em algum lugar nesse multiverso quântico, existe uma versão de ti que tomou todas as decisões opostas que tomaste na vida. Uma versão que escolheu a outra carreira, que casou com outra pessoa, que vive noutro país. E todas essas versões são igualmente reais. Não há uma versão verdadeira de ti. Há uma árvore infinitamente ramificada de versões, todas a divergir a cada momento. Mas aqui está o problema. Se todas as possibilidades são realizadas, então por que experiências esta realidade específica e não outra? Por que estás neste ramo da árvore e não naquele? A interpretação de muitos mundos não tem resposta para isto. Apenas diz que todas as versões de ti existem e cada uma pensa que é a única real. Agora vamos ligar isto de volta à origem do universo. Se a interpretação de muitos mundos está correta, então o Big Bang não foi um evento único. Foi uma ramificação quântica massiva. Cada possível configuração inicial do universo foi realizada em algum ramo. Existem universos onde as constantes fundamentais são ligeiramente diferentes. Universos onde a inflação durou mais tempo ou menos tempo. Universos onde a matéria escura tem propriedades diferentes. E nós estamos inevitavelmente num dos ramos onde as condições permitem observadores. Porque só nesses ramos existem observadores para fazer a pergunta. Mas isto levanta um paradoxo profundo. Se existem infinitos universos com todas as configurações possíveis, então a probabilidade de estarmos neste universo específico é zero. Literalmente zero. Porque há infinitas alternativas. E, no entanto, aqui estamos. Isto é chamado o problema da medida na cosmologia. Como calcula as probabilidades quando o espaço de possibilidades é infinito? Alguns físicos, como Max Tegmark, argumentam que a solução é aceitar que todas as estruturas matemáticas possíveis existem fisicamente. Não há nada especial sobre as leis da física do nosso universo. São apenas uma estrutura matemática entre infinitas, e nós estamos nesta porque é uma das estruturas que permite observadores. Mas vamos trazer isto de volta à Terra, ou melhor, vamos trazer isto de volta ao teu corpo. Porque aqui está algo que raramente é discutido. Tu não és uma coisa, és um processo. Cada átomo no teu corpo é substituído ao longo do tempo. As células da tua pele renovam-se a cada 2 a 4 semanas. As células do teu fígado a cada 300 a 500 dias. Mesmo os átomos nos teus ossos são gradualmente substituídos. Em 7 a 10 anos, quase nenhum átomo que está no teu corpo agora estará lá. Então, o que és tu? Não podes ser os átomos, porque esses mudam. Tens de ser o padrão, a informação, a forma como os átomos estão organizados. E esse padrão está constantemente a mudar também. Cada pensamento que tens reorganiza as conexões neuronais no teu cérebro. Cada memória que formas altera fisicamente a estrutura dos teus neurónios. Tu não és uma coisa estática. És um padrão dinâmico de informação, surfando numa onda de matéria que flui através de ti. E aqui está onde isto se conecta com a origem do universo. Esse padrão que és tu começou há 13,8 mil milhões de anos. Não como tu, obviamente, mas como um padrão de energia no campo inflacionário. Esse padrão evoluiu, ramificou-se, complexificou-se. Tornou-se partículas, depois átomos, depois moléculas, depois estrelas, depois planetas, depois vida, depois consciência. E agora está a ouvir estas palavras e a pensar sobre a sua própria origem. Tu és literalmente o universo a olhar para si mesmo. Não metaforicamente, literalmente. Os átomos que compõem os teus olhos foram forjados em estrelas. A energia que alimenta os teus pensamentos veio do Sol, que veio da nuvem de gás que colapsou há 4,6 mil milhões de anos, que veio de gerações anteriores de estrelas, que vieram do Big Bang. Há uma linha causal ininterrupta desde a flutuação quântica inicial até este momento, até este pensamento. Mas aqui está o verdadeiro choque.
Essa linha causal não é determinística. A mecânica quântica introduz aleatoriedade genuína em cada passo. Quando um átomo radioativo decai, não há causa. Simplesmente acontece, aleatoriamente, dentro de uma janela de probabilidade. Quando um fotão passa por uma fenda, não há razão para escolher esquerda ou direita. É genuinamente aleatório. E isto significa que a história do universo, desde o Big Bang até agora, não era inevitável. Foi uma entre incontáveis possibilidades. Se rebobinasses o universo até o Big Bang e o deixasses correr novamente, com as mesmas leis da física, mas com diferentes resultados quânticos aleatórios, obteria um universo completamente diferente. As galáxias formar-se-iam em lugares diferentes. As estrelas teriam massas diferentes. Os planetas teriam órbitas diferentes. E a vida, se surgisse, seria completamente diferente. Não haveria humanos, não haveria terra, não haveria tu. O facto de estares aqui, agora, a ouvir isto, é o resultado de uma cadeia específica de eventos quânticos aleatórios que se estende por 13,8 mil milhões de anos. A probabilidade de essa cadeia específica ter acontecido é tão próxima de zero que não há números para a descrever. E, no entanto, aconteceu. Porque tinha de acontecer alguma cadeia. E esta foi a que aconteceu. Mas isto levanta uma questão filosófica profunda. Se a tua existência é o resultado de aleatoriedade quântica, então tens livre-arbítrio? Ou és apenas um padrão determinado por eventos aleatórios fora do teu controlo? A resposta depende de como defines livre-arbítrio. Se defines como a capacidade de fazer escolhas não determinadas por eventos passados, então sim, tens livre-arbítrio, porque a mecânica quântica introduz indeterminismo genuíno. Mas se defines como a capacidade de controlar conscientemente as tuas escolhas, então não, porque a aleatoriedade quântica não está sob o teu controlo consciente. A verdade é provavelmente algures no meio. Tu és um padrão complexo emergente que surge de trilhões de interações quânticas. Esse padrão tem propriedades que as partículas individuais não têm: consciência, intenção, propósito. Estas não são ilusões. São propriedades reais de sistemas complexos. Mas também não são mágicas. São o resultado de física, apenas física muito complicada. E aqui está onde a história fica verdadeiramente estranha. Se tu és um padrão de informação, então, em princípio, poderia ser copiado. Imagina que alguém escaneasse o teu cérebro ao nível atômico, registrando a posição e o estado de cada átomo. Depois usasse essa informação para construir uma cópia exata de ti, átomo por átomo. Essa cópia teria todas as tuas memórias, todos os teus pensamentos, toda a tua personalidade. Do ponto de vista dela, seria tu. Mas do teu ponto de vista, seria outra pessoa. Agora, aqui está a pergunta que vai fazer a tua cabeça explodir. Se a cópia é fisicamente idêntica a ti, então por que experiencias a tua consciência e não a dela? O que faz com que esta coleção específica de átomos seja tu e aquela seja outra pessoa? Não pode ser os átomos, porque são idênticos. Não pode ser o padrão, porque é idêntico. Tem de ser algo mais. Mas o quê? Alguns filósofos argumentam que a identidade pessoal é uma ilusão. Não há um tu contínuo. Há apenas uma série de estados mentais, cada um causando o próximo. O tu de agora é uma pessoa diferente do tu de há 10 anos. Apenas partilham memórias. E o tu de daqui a 10 anos será outra pessoa diferente. A sensação de ser um eu contínuo é apenas uma história que o teu cérebro conta a si mesmo. Mas isto parece errado. Há algo que é ser tu. Há uma experiência subjetiva, uma perspectiva em primeira pessoa que é única para ti. Os filósofos chamam a isto qualia. E ninguém sabe como a física produz qualia. Podes descrever completamente o que acontece no cérebro quando vês a cor vermelha. Todos os neurônios que disparam, todas as moléculas que se movem. Mas isso não explica por que há algo que é ver vermelho. Por que não é tudo apenas processamento de informação no escuro, sem experiência subjetiva? Este é o problema difícil da consciência, formulado pelo filósofo David Chalmers. E é difícil porque parece que nenhuma quantidade de física pode explicá-lo. Pode explicar o comportamento. Pode explicar o processamento de informação. Mas não pode explicar a experiência.
E isto sugere que pode haver algo fundamental sobre a consciência que a física atual não captura. Alguns físicos, como Roger Penrose, argumentam que a consciência pode envolver processos quânticos no cérebro que não podem ser simulados classicamente. A ideia é que há estruturas chamadas microtúbulos dentro dos neurónios que podem manter estados quânticos coerentes. E esses estados quânticos podem ser essenciais para a consciência. Se isto é verdade, então tu não podes ser copiado, porque não podes copiar um estado quântico sem o destruir. A tua consciência seria fundamentalmente única, mas a maioria dos neurocientistas é cética. Eles argumentam que o cérebro é demasiado quente e úmido para manter coerência quântica. A decoerência destruiria qualquer estado quântico em picosegundos. E há muita evidência de que a consciência é um processo clássico, emergente, que não requer mecânica quântica. Então, onde é que isto nos deixa? Com um mistério. A consciência é a única coisa no universo que conheces diretamente. Tudo o resto, incluindo o universo físico, conheces apenas através da consciência. E, no entanto, a consciência é a coisa que a física menos entende. Podemos descrever o comportamento de galáxias a milhões de anos-luz de distância com precisão incrível. Mas não conseguimos explicar como 1,5 kg de matéria cinzenta dentro do teu crânio produz a experiência de ser tu. E isto traz-nos de volta à origem do universo. Porque se a consciência é fundamental, se não pode ser reduzida à física, então talvez tenha estado presente desde o início. Não consciência humana, obviamente, mas alguma forma protoconsciente de experiência que permeia o universo. O filósofo Alfred North Whitehead chamou a isto panpsiquismo. A ideia de que toda a matéria tem algum grau de experiência subjetiva, por mais rudimentar. Isto parece absurdo, até perceberes que é difícil traçar uma linha clara entre coisas conscientes e não conscientes. Um humano é claramente consciente, uma pedra claramente não é. Mas e um cão? Um rato? Um inseto? Uma bactéria? Um vírus? Uma molécula? Um átomo? Em que ponto a consciência surge? E se não há um ponto claro, então talvez seja uma propriedade gradual que aumenta com a complexidade. Mas isto é especulação. A verdade é que não sabemos. E talvez nunca saibamos, porque a consciência pode ser fundamentalmente subjetiva, inacessível à investigação objetiva. Podes medir correlatos neurais da consciência. Podes ver quais partes do cérebro estão ativas quando alguém tem uma experiência consciente. Mas não podes medir a experiência em si. Não podes entrar na cabeça de outra pessoa e sentir o que ela sente. E isto levanta uma questão vertiginosa. Como sabes que outras pessoas são conscientes? Podes ver que se comportam como se fossem conscientes, mas talvez sejam apenas autómatos sofisticados, processando informação sem experiência subjetiva. Talvez sejas a única coisa consciente no universo, e tudo o resto seja uma simulação elaborada. Os filósofos chamam a isto o problema das outras mentes. E não há solução lógica. Tens de assumir, com base na empatia e na similaridade, que outras pessoas são conscientes como tu. Mas se isto é verdade para outras pessoas, então talvez seja verdade para outras coisas também. Talvez os animais sejam conscientes, talvez as plantas tenham alguma forma rudimentar de experiência. Talvez até o universo como um todo seja consciente e nós somos pensamentos na mente cósmica. Isto soa a misticismo, mas é difícil refutar logicamente se aceitas que a consciência é fundamental. Agora vamos trazer isto de volta à física. Porque há uma conexão profunda entre consciência e mecânica quântica que raramente é discutida. A mecânica quântica diz que uma partícula não tem propriedades definidas até ser observada. Mas o que conta como observação? Se colocas um detetor automático, isso conta? E se o detetor registra a informação, mas ninguém a lê? E se alguém a lê, mas não a entende? Em que ponto a função de onda colapsa? A interpretação de Copenhaga, a visão padrão ensinada na maioria dos cursos de física, simplesmente evita esta questão. Diz que a observação colapsa a função de onda, mas não define o que é observação. E isto levou alguns físicos, como Eugene Wigner, a propor que a consciência é necessária para o colapso. Sem um observador consciente, o universo permanece numa superposição quântica. Mas isto cria um paradoxo. Se a consciência é necessária para colapsar funções de onda, e se a consciência é um produto de processos físicos no cérebro, e se esses processos físicos são governados pela mecânica quântica,
Então, como é que a consciência pode colapsar as suas próprias funções de onda? É um loop autorreferencial. A consciência cria a realidade física que cria a consciência. A solução pode ser que a consciência e a realidade física são dois aspectos da mesma coisa. Não são substâncias separadas que interagem. São duas perspectivas sobre uma realidade subjacente mais profunda. Os filósofos chamam a isto monismo de aspecto duplo. E tem uma longa história, desde Spinoza até Bertrand Russell, até os físicos modernos como Wolfgang Pauli. A ideia é que há uma realidade fundamental que não é nem física nem mental, mas que se manifesta como ambas dependendo de como a observas. De fora, parece física. De dentro, parece mental. E nós, como observadores conscientes, temos acesso a ambas as perspectivas. Vemos o mundo físico através dos nossos sentidos e experienciamos o mundo mental através da consciência. Se isto é verdade, então a origem do universo não foi apenas a origem da matéria e da energia. Foi a origem da experiência. O Big Bang não foi apenas um evento físico. Foi o primeiro momento de consciência cósmica. E toda a história subsequente do universo, desde a formação de galáxias até a evolução da vida, até ao surgimento de humanos, foi a consciência cósmica a tornar-se cada vez mais complexa e autoconsciente. Tu és o universo a acordar para si mesmo. Não metaforicamente, literalmente. A consciência que experiencias neste momento é a mesma consciência que estava presente no Big Bang, apenas infinitamente mais complexa e refinada. E quando morres, essa consciência não desaparece. Apenas perde a sua forma atual e regressa ao oceano cósmico de consciência de onde veio. Isto soa a religião, mas é uma conclusão lógica se levas a sério tanto a mecânica quântica quanto a realidade da consciência. E levanta questões profundas sobre o significado da vida e da morte. Se a consciência é fundamental e eterna, então a morte não é o fim. É apenas uma transição. O padrão que és tu dissolve-se, mas a consciência subjacente persiste. Mas aqui está onde o ceticismo deve entrar novamente. Tudo isto é especulação filosófica. Não há evidência científica de que a consciência sobrevive à morte. Toda a evidência sugere que a consciência é produzida pelo cérebro e cessa quando o cérebro morre. Pessoas com danos cerebrais perdem aspectos da consciência. Anestesia pode desligá-la completamente. Não há razão para pensar que continua sem um cérebro funcional. E, no entanto, o problema difícil da consciência permanece. Como é que a matéria física produz experiência subjetiva? Ninguém sabe. E até sabermos, todas as opções permanecem em aberto. Talvez a consciência seja apenas processamento de informação complexo. Talvez seja uma propriedade fundamental do universo. Talvez seja algo completamente diferente que ainda não imaginamos. O que sabemos com certeza é isto. Tu existes. Neste momento, há algo que é ser tu. E isso é o facto mais inegável do universo. Tudo o resto, incluindo a existência do universo físico, é inferência. Descartes estava certo. Penso, logo existo. Mas ele estava errado sobre o resto. Não podes ter certeza de que o mundo físico existe. Podes apenas ter certeza de que a tua experiência existe. E isto traz-nos a uma conclusão surpreendente. A origem do universo pode não ser uma questão sobre física. Pode ser uma questão sobre consciência. Não como é que a matéria e a energia surgiram do nada, mas como é que a experiência surgiu. E talvez a resposta seja que nunca surgiu. Talvez sempre tenha estado lá, e o que chamamos de Big Bang foi apenas o momento em que a consciência começou a manifestar-se como um universo físico. Mas isto é apenas uma possibilidade entre muitas. A verdade é que não sabemos, e talvez seja apropriado que a questão mais profunda sobre a origem do universo permaneça sem resposta. Porque se soubéssemos tudo, se não houvesse mais mistérios, então o que restaria para descobrir? O universo seria apenas um mecanismo morto, completamente compreendido e completamente aborrecido. Em vez disso, vivemos num universo cheio de mistérios. 95% dele é feito de matéria e energia escuras que não entendemos. A consciência permanece inexplicada. A origem do Big Bang é desconhecida. E cada resposta que encontramos levanta 10 novas perguntas. Isto não é uma falha da ciência. É a sua glória. Porque significa que há sempre mais para aprender, sempre mais para descobrir, sempre mais para maravilhar-se. E talvez seja isso que significa ser humano. Não apenas ser um padrão de átomos. Não apenas ser um produto da evolução.
mas ser a parte do universo que faz perguntas, que procura respostas, que se maravilha com a sua própria existência. Tu és 13,8 mil milhões de anos de evolução cósmica a olhar para trás e a perguntar: como é que cheguei aqui? E essa pergunta, mais do que qualquer resposta, é o que te torna humano. Mas há outra camada de mistério que ainda não tocamos. Se o universo teve um início, terá um fim? E se sim, o que acontece depois? O destino do universo. Parece uma questão simples. Se o universo teve um início, terá um fim? Mas quando os cosmólogos começaram a fazer os cálculos nos anos 90, descobriram algo que não fazia sentido. Algo que violava tudo o que pensávamos saber sobre gravidade. O universo não está apenas a expandir-se, está a acelerar. Pensa nisto. Imagina que atiras uma bola para o ar. A gravidade puxa-a para baixo, desacelerando-a até parar e cair. Agora imagina que a bola não desacelera. Em vez disso, acelera. Sobe cada vez mais rápido, desafiando a gravidade. Isso é o que o universo está a fazer. Em 1998, duas equipas independentes de astrônomos estavam a estudar supernovas distantes, explosões de estrelas que são tão brilhantes que podem ser vistas a milhares de milhões de anos-luz. Estas supernovas são chamadas velas padrão, porque a sua luminosidade é previsível. Se sabes quão brilhante uma supernova deveria ser e medes quão brilhante parece, podes calcular a sua distância. Mas quando mediram a distância destas supernovas e compararam com a velocidade a que se estavam a afastar de nós, descobriram algo chocante. As supernovas distantes estavam mais longe do que deveriam estar. O universo tinha expandido mais do que o esperado. A única explicação era que a expansão do universo estava a acelerar. E isso não fazia sentido. A gravidade deveria estar a desacelerar a expansão, puxando tudo de volta. Mas algo estava a empurrar o universo para fora, contra a gravidade. Os físicos chamaram a esse algo energia escura. E é o maior mistério da cosmologia moderna. Aqui está o que sabemos sobre a energia escura. Quase nada. Sabemos que existe porque vemos os seus efeitos. Sabemos que representa cerca de 68% da massa e energia total do universo. Sabemos que está a acelerar a expansão. E isso é basicamente tudo. Não sabemos o que é. Não sabemos de onde vem. Não sabemos por que tem o valor que tem. E não sabemos se é constante ou se está a mudar ao longo do tempo. A explicação mais simples é que a energia escura é a energia do próprio vácuo. Lembras-te da flutuação quântica que criou o universo? Bem, o vácuo quântico não está realmente vazio. Está cheio de partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente. E essas flutuações têm energia. Einstein previu isto na sua teoria da relatividade geral. Ele chamou-lhe a constante cosmológica. Mas quando tentou calcular o seu valor, obteve um número tão grande que teria rasgado o universo em pedaços instantaneamente. Então assumiu que era zero e esqueceu-se dela. Mas agora sabemos que não é zero. É pequena, mas não zero. E isso cria um problema enorme. Quando os físicos tentam calcular a energia do vácuo usando a mecânica quântica, obtêm um número que é 120 ordens de magnitude maior do que o valor observado. Isso significa que a previsão teórica está errada por um fator de 1 seguido de 120 zeros. Esta é a pior previsão na história da física. E ninguém sabe por quê. Há várias explicações possíveis. Talvez haja algum mecanismo desconhecido que cancela quase toda a energia do vácuo, deixando apenas um resíduo minúsculo. Talvez a energia escura não seja a energia do vácuo, mas algo completamente diferente. Talvez as nossas teorias da gravidade e da mecânica quântica estejam erradas em escalas cosmológicas. Ou talvez, e esta é a explicação mais perturbadora, vivemos num multiverso onde a constante cosmológica varia de universo para universo, e estamos inevitavelmente num universo onde tem o valor certo para permitir a nossa existência. Porque se a energia escura fosse ligeiramente maior, o universo teria expandido tão rapidamente que as galáxias nunca se teriam formado. Sem galáxias, sem estrelas. Sem estrelas, sem planetas. Sem planetas, sem vida. Sem vida, sem observadores para fazer a pergunta. E se fosse ligeiramente menor ou negativa,
o universo teria colapsado sobre si mesmo há milhares de milhões de anos. Novamente, sem observadores. O facto de a energia escura ter exatamente o valor certo para permitir a nossa existência é chamado o problema da coincidência cósmica. E é um dos argumentos mais fortes para o multiverso. Mas há um problema com o argumento do multiverso. Não é testável. Se existem infinitos universos com todas as propriedades possíveis, então qualquer observação que façamos será consistente com o multiverso. Não há forma de provar que está errado. E isto viola um princípio fundamental da ciência. Uma teoria que não pode ser falsificada não é uma teoria científica. É filosofia. Então estamos presos. Temos uma observação, a aceleração do universo, que não conseguimos explicar com as nossas teorias atuais. Temos várias explicações possíveis, mas nenhuma delas é testável. E não sabemos como avançar. Mas a energia escura não é o único mistério. Há também a matéria escura. Nos anos 30, o astrônomo Fritz Zwicky estava a estudar o enxame de galáxias Coma, um grupo de mais de 1000 galáxias a cerca de 320 milhões de anos-luz de distância. Ele mediu a velocidade a que as galáxias se moviam dentro do enxame e calculou quanta massa seria necessária para as manter gravitacionalmente ligadas. O resultado foi chocante. Havia cerca de 400 vezes mais massa do que podia ser explicada pelas estrelas visíveis. Zwicky chamou a esta massa invisível matéria escura. Durante décadas, ninguém levou Zwicky a sério. Mas nos anos 70, a astrônoma Vera Rubin fez uma descoberta semelhante. Ela estava a medir a velocidade de rotação de galáxias espirais e descobriu que as estrelas nas bordas externas estavam a mover-se tão rapidamente que deveriam ter sido atiradas para fora da galáxia. A única explicação era que havia muito mais massa na galáxia do que podia ser vista. Massa que não emitia luz. Matéria escura. Desde então, a evidência para a matéria escura acumulou-se. Vemos os seus efeitos gravitacionais em galáxias individuais, em enxames de galáxias e na estrutura em larga escala do universo. Vemos como distorce a luz de galáxias distantes através de lentes gravitacionais. E vemos a sua assinatura na radiação cósmica de fundo, mas nunca a detectamos diretamente. Não sabemos o que é. A explicação mais popular é que a matéria escura é feita de partículas exóticas que não interagem com a luz ou com a matéria normal, exceto através da gravidade. Os físicos chamam a estas partículas massivas de interação fraca. Durante décadas, físicos têm construído detectores cada vez mais sensíveis, enterrados profundamente no subsolo, para os proteger da radiação cósmica, esperando capturar uma única colisão entre uma partícula de matéria escura e um átomo normal. Até agora, não encontraram nada. Há explicações alternativas. Talvez a matéria escura não seja partículas, mas buracos negros primordiais, formados nos primeiros momentos após o Big Bang. Talvez seja axions, partículas hipotéticas tão leves que são quase impossíveis de detectar. Ou talvez a nossa teoria da gravidade esteja errada e não haja matéria escura de todo. Esta última possibilidade é chamada dinâmica newtoniana modificada. A ideia é que a lei da gravidade de Newton funciona bem em escalas pequenas, como o Sistema Solar, mas precisa de ser modificada em escalas galácticas. Pode explicar as curvas de rotação de galáxias sem matéria escura, mas não consegue explicar outras observações, como a distribuição de matéria em enxames de galáxias ou os padrões na radiação cósmica de fundo. Então a maioria dos físicos favorece a explicação da matéria escura. Mas aqui está o verdadeiro problema. Matéria escura e energia escura juntas representam 95% do universo. E não sabemos o que são. Isto significa que toda a física que desenvolvemos nos últimos 400 anos, desde Newton até Einstein, até o modelo padrão da física de partículas, descreve apenas 5% da realidade. É como se tivéssemos construído uma teoría elaborada para explicar a espuma no topo de unha onda, sen perceber que há un océano inteiro por baixo. E isto levanta unha questão perturbadora. Será que estamos sequera a fazer as perguntas certas? Talvez a materia escura e a energía escura non sexan coisas separadas. Talvez sexan manifestações de algo máis profundo que aínda non entendemos. Talvez o propio conceito de materia e energía esteja errado en escalas cosmológicas. Há unha teoría radical proposta pelo físico Eric Berlinde que suxere que a gravidade non é unha forza fundamental,
mas uma propriedade emergente do espaço-tempo. Assim como a temperatura emerge do movimento de moléculas, a gravidade emerge da entropia do espaço-tempo. Se isto é verdade, então a matéria escura pode não existir. O que interpretamos como matéria escura pode ser apenas um efeito da entropia do espaço-tempo em escalas galácticas. Mas esta teoria é altamente especulativa e não foi amplamente aceite. A maioria dos físicos ainda acredita que a matéria escura é real e que eventualmente a detectaremos. Enquanto isso, há outro mistério que raramente é discutido: a asimetria matéria-antimatéria. Segundo a física de partículas, para cada partícula de matéria debería haber uma partícula correspondente de antimatéria. Quando matéria e antimatéria se encontram, aniquilam-se mutuamente numa explosão de energia pura. No Big Bang, quantidades iguais de matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas, e deveriam ter-se aniquilado completamente, deixando apenas radiação. Mas obviamente isso não aconteceu. Estás aqui? Eu estou aqui. O universo está cheio de matéria. Então, o que aconteceu à antimatéria? A resposta é que não sabemos. Mas sabemos que deve ter havido uma pequena simetria. Por cada 1.000 millones de partículas de antimateria, había 1.000 millones e uma partículas de matéria. Cuando a matéria e a antimatéria se aniquilaram, sobrou uma partícula de matéria em cada 1.000 millones. Essa partícula extra é tudo o que existe. Tu, eu, a Terra, o Sol, as galáxias, tudo é feito desse resíduo minúsculo. Mas por que había esa simetría? O modelo padrón da física de partículas prevé alguma simetría, mas não o suficiente para explicar o universo observado. Debe haber alguma física além do modelo padrão que ainda não descobrimos. E isto traz-nos de volta a questão fundamental. O que é o nada? Porque se o universo surgiu do nada, e se o nada é realmente nada, então não deveria haver asimetria. Matéria e antimatéria deveriam ser criadas em quantidades exatamente iguais. O facto de não serem sugere que o nada não era realmente nada. Talvez o nada tivesse propriedades, talvez tivesse uma estrutura, talvez tivesse leis. E essas leis favoreciam ligeiramente a matéria sobre a antimatéria. Mas isto levanta outra questão. De onde vieram essas leis? E aqui chegamos ao limite do que a ciência pode responder. Porque as leis da física descrevem como o universo se comporta, mas não explicam por que essas leis e não outras. O filósofo David Hume argumentou que não há razão lógica para as leis da natureza serem como são. Poderíamos imaginar um universo com leis completamente diferentes. Poderíamos imaginar um universo sem leis de todo. O facto de o nosso universo ter leis e que essas leis são matemáticas e que essas leis permitem a existência de estruturas complexas como estrelas e planetas e vida é profundamente misterioso. O físico Eugen Wigner chamou a isto a eficácia irracional da matemática nas ciências naturais. Por que é que a matemática, uma criação da mente humana, descreve tão perfeitamente o universo físico? Há duas explicações possíveis. Primeira, a matemática não é uma criação humana, é uma descoberta. As verdades matemáticas existem independentemente de nós, e nós simplesmente as descobrimos. O universo é matemático na sua essência. Segunda, a matemática é uma criação humana, mas funciona porque evoluímos num universo com regularidades. As nossas mentes desenvolveram a capacidade de reconhecer padrões porque isso era útil para a sobrevivência. E a matemática é apenas uma formalização desses padrões. A maioria dos físicos favorece a primeira explicação. Acreditam que a matemática é real, que existe num reino platónico de formas ideais e que o universo físico é uma manifestação dessas formas. Mas isto cria um problema. Se a matemática existe independentemente do universo físico, então de onde vem? E por que o universo físico obedece a leis matemáticas? O físico Max Tegmark propõe uma solução radical. O universo não obedece a leis matemáticas. O universo é uma estrutura matemática. Não há diferença entre a realidade física e a realidade matemática. São a mesma coisa vista de perspectivas diferentes. Se isto é verdade, então todas as estruturas matemáticas possíveis existem fisicamente. O nosso universo é apenas uma delas. Noutros universos, a geometria pode ser diferente. A aritmética pode ser diferente. O próprio conceito de existência pode ser diferente. Isto parece loucura.
Mas é difícil refutar logicamente se aceitas que a matemática é real e que o universo é matemático. E levanta uma questão vertiginosa. Se todas as estruturas matemáticas existem, então quantos universos existem? A resposta é infinitos. Não apenas muitos, infinitos. E não apenas um tipo de infinito. Múltiplos níveis de infinito, cada um maior que o anterior. O matemático Georg Cantor provou que há diferentes tamanhos de infinito. O conjunto de números naturais, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, é infinito. Mas o conjunto de números reais, que inclui todos os números entre 0 e 1, é um infinito maior. E há infinitos ainda maiores além desses. Se todas as estruturas matemáticas existem, então o multiverso não é apenas infinito. É infinito de formas infinitas. E isto significa que tudo o que pode acontecer, acontece. Não apenas uma vez, infinitas vezes, em infinitos universos. Existe um universo onde tu és o presidente do teu país. Um universo onde os dinossauros nunca foram extintos. Um universo onde a Segunda Guerra Mundial nunca aconteceu. Um universo onde a Terra nunca se formou. Um universo onde as leis da física são tão diferentes que não há átomos, não há estrelas, não há nada que reconhecerias como realidade. E existe um universo exatamente igual ao nosso, exceto que tu tomaste café em vez de chá esta manhã. E outro onde tomaste chá, mas com açúcar em vez de sem açúcar. E outro onde nem sequer acordaste esta manhã. De facto, se o multiverso é verdadeiramente infinito, então existem infinitas cópias exatas de ti, vivendo vidas infinitamente variadas. Algumas ligeiramente diferentes, outras radicalmente diferentes. Isto parece ficção científica, mas é uma consequência lógica de levar a matemática a sério, e levanta questões profundas sobre identidade. Se existem infinitas versões de ti, qual é a real? Todas? Nenhuma? E o que significa ser tu se há infinitas cópias? Os filósofos chamam a isto o problema da identidade pessoal. E não há consenso sobre a resposta. Alguns argumentam que a identidade é definida pela continuidade da consciência. Tu és a mesma pessoa que eras ontem, porque a tua consciência é contínua. Mas isto cria problemas. E se a tua consciência fosse interrompida, como durante o sono ou a anestesia? Deixarias de ser tu? Outros argumentam que a identidade é definida pela continuidade física. Tu és a mesma pessoa porque o teu corpo é o mesmo. Mas isto também cria problemas. As células do teu corpo estão constantemente a morrer e a ser substituídas. Em 7 anos, quase todas as células do teu corpo terão sido substituídas. És ainda a mesma pessoa? E se a identidade não é definida pela consciência nem pelo corpo, então o que é? Talvez a identidade seja uma ilusão. Talvez não haja um eu contínuo. Apenas uma série de momentos de consciência, cada um ligeiramente diferente do anterior, mas com memórias que criam a ilusão de continuidade. O filósofo budista Nagarjuna argumentou isto há 2000 anos. Ele disse que o eu é vazio, que não há essência permanente que persiste ao longo do tempo. Há apenas processos em mudança. E a física moderna apoia isto. Não há partículas permanentes. Apenas campos quânticos em flutuação. Não há objetos sólidos, apenas padrões de energia. Não há fronteiras claras entre tu e o resto do universo. Apenas interações contínuas. Tu és um padrão temporário de matéria e energia que surgiu do universo e que eventualmente se dissolverá de volta no universo. E durante o breve momento em que existes, tens a ilusão de ser uma entidade separada e permanente. Mas és apenas uma onda no oceano cósmico. E quando a onda se desfaz, a água permanece. Isto pode parecer nihilista. Se não há eu permanente, se tudo é impermanente, então qual é o sentido? Mas talvez seja libertador. Se não há eu permanente, então não há nada a proteger. Não há nada a perder. Pode simplesmente ser, momento a momento, sem te agarrares ao passado ou te preocupares com o futuro. E isto traz-nos de volta à origem do universo. Porque se o universo surgiu do nada, e se tu és parte do universo, então tu também surgiste do nada. E quando morres, regressas ao nada. Mas o nada não é o fim, é o início. Porque o nada é instável, e do nada algo sempre surge.
Talvez tenhas vivido antes. Não como tu, mas como outro padrão de matéria e energia. E talvez vivas novamente. Não como tu, mas como outro padrão. O filósofo Friedrich Nietzsche chamou a isto o eterno retorno. A ideia de que o universo é cíclico, que tudo o que acontece acontecerá novamente infinitas vezes. Não há evidência científica para isto, mas também não há evidência contra. E se o tempo é infinito, e se há apenas um número finito de estados possíveis do universo, então eventualmente o universo deve repetir-se. Mas mesmo que o universo não seja cíclico, mesmo que tenhas apenas uma vida, isso não diminui o seu significado. Porque o significado não vem da permanência, vem da experiência. Neste momento estás vivo, estás consciente, estás a experienciar o universo. E isso é extraordinário. Porque de todos os lugares possíveis no universo, de todos os momentos possíveis no tempo, estás aqui, agora, a fazer esta pergunta. Como é que o nada se tornou tudo? E essa pergunta, mais do que qualquer resposta, é o que te torna humano. Mas há ainda uma camada mais profunda de mistério, porque mesmo que entendamos como o universo surgiu do nada, mesmo que entendamos a matéria escura e a energia escura, mesmo que unifiquemos a mecânica quântica e a relatividade geral, ainda haverá uma pergunta que permanece. Por que existe algo em vez de nada? Durante séculos, foi considerada uma questão filosófica, fora do alcance da ciência. Mas nos últimos 20 anos, 3 teorias radicalmente diferentes emergiram, cada uma oferecendo uma resposta. E o que vais descobrir agora vai forçar-te a escolher entre 3 visões incompatíveis da realidade. Primeira teoria. O universo é uma simulação computacional. Parece ficção científica, mas é levada a sério por físicos de topo. O argumento é simples. Se é possível criar simulações conscientes, e se civilizações avançadas criam muitas simulações, então estatisticamente é muito mais provável que estejas numa simulação do que na realidade base. Pensa nisto. Neste momento, há milhões de simulações de videojogos a correr em computadores por todo o mundo. Cada uma contém personagens que, se fossem conscientes, pensariam que o seu mundo é real. Agora imagina que a tecnologia avança. Em 100 anos, em 1000 anos, em 1 milhão de anos. Eventualmente, as simulações tornam-se tão sofisticadas que os seres dentro delas são genuinamente conscientes. Não sabem que estão numa simulação. Para eles, o mundo simulado é a única realidade que conhecem. E se uma civilização pode criar uma simulação consciente, pode criar milhares, milhões, bilhões. Para cada universo real, existem incontáveis universos simulados. Então qual é a probabilidade de estares no único universo real, em vez de num dos bilhões de simulados? O filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, formalizou isto no argumento da simulação. Ele diz que pelo menos uma destas 3 afirmações deve ser verdadeira. Primeira, todas as civilizações se extinguem antes de desenvolver a capacidade de criar simulações conscientes. Segunda, civilizações avançadas escolhem não criar simulações conscientes. Terceira, estamos quase certamente numa simulação. Se a primeira é verdadeira, então a humanidade está condenada. Se a segunda é verdadeira, então há algo profundamente errado em criar simulações conscientes, algo que todas as civilizações avançadas reconhecem. Mas se nenhuma das duas é verdadeira, então a terceira deve ser. Estamos numa simulação. E há evidências que apoiam isto. O universo comporta-se de formas estranhamente semelhantes a uma simulação computacional. A mecânica quântica, por exemplo. Uma partícula não tem propriedades definidas até ser observada. Isto é exatamente como funcionam os videojogos modernos. O jogo não renderiza áreas que não estás a ver. Poupa recursos computacionais. Só quando olhas para uma área é que ela é calculada em detalhe. O universo faz o mesmo. Não calcula o estado exato de cada partícula em todo o espaço. Apenas calcula o que é observado. E quando não é observado, existe numa superposição quântica, num estado indefinido que poupa recursos computacionais. Mais ainda, o universo tem uma velocidade máxima, a velocidade da luz. Porquê? Numa simulação faz sentido. É o limite de processamento. A informação não pode viajar mais rápido do que a simulação consegue calcular. E o universo tem uma escala mínima, o comprimento de Planck, cerca de 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros.
Abaixo dessa escala, o espaço-tempo deixa de fazer sentido. Por quê? Porque é a resolução da simulação. Como os pixels num ecrã. Podes ampliar, mas eventualmente chegas aos pixels individuais. O físico James Gates, da Universidade de Maryland, descobriu algo ainda mais estranho. Quando estudou as equações que descrevem partículas fundamentais, encontrou códigos de correção de erros embutidos nas matemáticas. Os mesmos códigos usados em computadores para detetar e corrigir erros de transmissão de dados. Por que é que as leis da física conteriam códigos de correção de erros, a menos que o universo seja literalmente um programa de computador? Mas há problemas com a teoria da simulação. O maior é este. Se estamos numa simulação, quem criou a simulação? E quem criou o universo deles? E o universo acima desse? Ou há um universo base real em algum lugar, ou é simulações até o infinito? Nenhuma opção é satisfatória. E há outro problema. Se estamos numa simulação, então as leis da física que observamos são apenas as regras programadas na simulação. Não nos dizem nada sobre a realidade base. Talvez na realidade base não haja espaço, não haja tempo, não haja matéria. Talvez seja algo tão diferente que não conseguimos sequer imaginar. Isto torna a ciência inútil, porque estamos a estudar as regras de um jogo, não a realidade subjacente. E nunca podemos saber se as regras são consistentes ou se os programadores podem mudá-las a qualquer momento. Então, talvez a teoria da simulação esteja errada. Talvez haja uma explicação melhor. Segundo a teoria, o universo é uma flutuação estatística. Esta ideia vem da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia, a desordem, sempre aumenta. Mas há uma ressalva. Num sistema suficientemente grande, durante tempo suficiente, flutuações aleatórias podem temporariamente diminuir a entropia. Imagina uma caixa cheia de gás. Normalmente as moléculas estão distribuídas uniformemente, mas ocasionalmente, por puro acaso, todas as moléculas podem acabar num canto da caixa. É extremamente improvável, mas não impossível. E se esperares tempo suficiente, acontecerá. Agora aplica isto ao universo. Se o universo existe a tempo infinito, então, eventualmente, por puro acaso, uma flutuação aleatória pode criar uma região de baixa entropia. Uma região que parece um Big Bang. Uma região que evolui para formar galáxias, estrelas, planetas e vida. O físico Ludwig Boltzmann propôs isto no século XIX. Ele argumentou que vivemos numa flutuação estatística num universo que, na maior parte, está em equilíbrio térmico. Um mar infinito de caos, com raras ilhas de ordem que surgem e desaparecem. Mas há um problema devastador com esta teoria, conhecido como o paradoxo do cérebro de Boltzmann. Se o universo é uma flutuação estatística, então é muito mais provável que apenas tu existas, com memórias falsas de um passado que nunca aconteceu, do que o universo inteiro existir. Por quê? Porque criar um único cérebro com memórias requer muito menos diminuição de entropia do que criar um universo inteiro. É estatisticamente muito mais provável. Então, se a teoria da flutuação estatística é verdadeira, então quase certamente és um cérebro de Boltzmann. Um cérebro flutuante no vazio, com memórias implantadas, que existirá apenas por um instante antes de se dissolver de volta no caos. E não podes refutar isto. Porque todas as tuas memórias, todas as tuas experiências, toda a tua evidência de que o universo é real, poderiam ser falsas. Criadas a um segundo por uma flutuação aleatória. Isto torna a teoria da flutuação estatística autorrefutante. Se é verdadeira, então não tens razão para acreditar que é verdadeira, porque todas as tuas razões são baseadas em memórias que provavelmente são falsas. A maioria dos físicos rejeita a teoria da flutuação estatística por esta razão. Mas isso deixa-nos com a terceira teoria. Terceira teoria. O universo surgiu de uma instabilidade quântica do vácuo. Esta é a teoria que a maioria dos cosmólogos favorece. A ideia é que o nada, o vácuo quântico, não é estável. Está constantemente a flutuar, criando pares de partículas virtuais que aparecem e desaparecem. E, ocasionalmente, uma dessas flutuações é grande o suficiente para desencadear inflação, criando um universo inteiro. Não requer um criador. Não requer tempo infinito. Apenas requer as leis da mecânica quântica. E essas leis permitem que algo surja do nada.
Mas espera, de onde vieram as leis da mecânica quântica? Se o universo surgiu do nada, então as leis também devem ter surgido do nada. E isso parece impossível. O físico teórico Alexander Vilenkin, da Universidade de Tufts, propõe uma solução. Ele argumenta que as leis da física não são contingentes, são necessárias. Não poderiam ser diferentes. E se são necessárias, então não precisam de uma origem. Sempre existiram, não no tempo, mas logicamente. Mas isto cria outro problema. Se as leis da física são necessárias, então por que estas leis e não outras? Por que 3 dimensões espaciais? Por que a velocidade da luz tem o valor que tem? Por que a constante de Planck é o que é? Estas parecem escolhas arbitrárias. E se são arbitrárias, então não são necessárias. Poderiam ser diferentes. E se poderiam ser diferentes, então precisam de uma explicação. O físico Lee Smolin, do Perimeter Institute, propõe uma ideia radical: seleção natural cosmológica. A ideia é que universos dão origem a novos universos através de buracos negros. Cada buraco negro cria um novo universo com leis ligeiramente diferentes, e universos que produzem mais buracos negros têm mais descendentes. Ao longo de incontáveis gerações, as leis da física evoluem para favorecer universos que produzem muitos buracos negros. E acontece que universos que produzem muitos buracos negros também produzem estrelas. E estrelas produzem elementos pesados. E elementos pesados permitem planetas. E planetas permitem vida. Então, as leis da física não foram ajustadas para nós, foram ajustadas para buracos negros. E nós somos um subproduto acidental. Mas isto também tem problemas. Não há evidência de que buracos negros criam novos universos. É pura especulação. E mesmo que seja verdade, apenas empurra a questão para trás. De onde vieram as leis que permitem que buracos negros criem universos? E as leis que governam a variação dessas leis? Então, onde é que isto nos deixa? Com 3 teorias, cada uma com problemas sérios. A teoria da simulação implica que nunca podemos conhecer a realidade base. A teoria da flutuação estatística implica que provavelmente és um cérebro de Boltzmann. A teoria da instabilidade quântica não explica de onde vieram as leis da física. Nenhuma é satisfatória. E, no entanto, uma delas deve estar próxima da verdade. Ou há uma 4ª opção que ainda não imaginamos. Mas aqui está o que todas as 3 teorias têm em comum. Todas implicam que o universo não precisava de um criador. Todas implicam que algo pode surgir do nada. E todas implicam que a nossa existência é, de alguma forma, inevitável. Se a teoria da simulação é verdadeira, então civilizações avançadas inevitavelmente criam simulações. Se a teoria da flutuação estatística é verdadeira, então flutuações inevitavelmente criam ordem. Se a teoria da instabilidade quântica é verdadeira, então o vácuo inevitavelmente cria universos. Em cada caso, o nada é instável. E do nada, algo sempre surge. Mas isto levanta uma questão ainda mais profunda. O que é o nada? Durante séculos, filósofos argumentaram sobre isto. Alguns dizem que o nada é a ausência de tudo. Sem espaço, sem tempo, sem matéria, sem energia, sem leis. Absolutamente nada. Outros dizem que isso é incoerente, porque se não há espaço, então onde está o nada? Se não há tempo, então quando é o nada? Se não há leis, então como pode o nada fazer alguma coisa, incluindo transformar-se em algo? O filósofo Martin Heidegger passou décadas a contemplar a questão: por que existe algo em vez de nada? E concluiu que a pergunta em si é mal formulada. Porque o nada não é uma coisa, não é um estado, é apenas a negação de tudo. E não podes perguntar por que a negação de tudo não é o caso. É como perguntar por que os círculos quadrados não existem. Mas os físicos discordam. Para eles, o nada é o vácuo quântico. E o vácuo quântico não é nada. É algo. Tem energia. Tem flutuações. Tem estrutura. O físico Lawrence Krauss argumenta que este é o único tipo de nada que faz sentido cientificamente. E deste nada, o universo pode surgir. Mas os filósofos respondem que isso não é realmente nada. É apenas um tipo de algo muito vazio. E a questão permanece: de onde veio o vácuo quântico? E aqui chegamos ao limite absoluto do conhecimento humano.
Porque não importa quão longe recuemos, sempre podemos perguntar: e antes disso? E antes disso? E antes disso? Ou há uma regressão infinita, o que significa que nunca houve um início verdadeiro? Ou há um ponto de paragem, algo que existe sem causa, sem explicação, sem razão? Apenas existe. E se há um ponto de paragem, então por que não pode ser o universo em si? Por que precisamos de um vácuo quântico, ou de um multiverso, ou de um criador? Por que não simplesmente aceitar que o universo existe e isso é tudo? O filósofo Bertrand Russell debateu isto com o padre jesuíta Frederick Copleston em 1948. Copleston argumentou que o universo precisa de uma causa. Russell respondeu: se tudo precisa de uma causa, então Deus também precisa de uma causa. E se Deus não precisa de uma causa, então por que o universo precisa? Copleston disse que Deus é necessário. Existe por necessidade lógica. Russell disse: então por que não dizer que o universo é necessário? E aí está o impasse. Ou aceitas que algo existe sem explicação, ou aceitas uma regressão infinita. Não há terceira opção. Mas talvez estejamos a fazer a pergunta errada. Talvez a questão não seja porque existe algo em vez de nada, mas porque assumimos que o nada é mais natural que o algo. Pensa nisto. Quantos estados possíveis de nada existem? 1. O vazio completo. Quantos estados possíveis de algo existem? Infinitos. Qualquer arranjo de matéria e energia. Qualquer conjunto de leis. Qualquer estrutura matemática. Do ponto de vista da probabilidade, o algo é muito mais provável que o nada. O nada é um estado especial, único. O algo é genérico, comum. E do ponto de vista da teoria da informação, o nada requer informação infinita para especificar. Tens de dizer que não há nada em cada ponto do espaço infinito. O algo requer menos informação. Apenas especifica o que está onde. Paradoxalmente, o nada é mais complexo que o algo. Então, talvez a verdadeira questão não seja porque existe algo, mas porque alguma vez pensamos que o nada era mais simples, mais natural, mais provável. E isto traz-nos de volta ao início, ao momento em que o universo surgiu, ao Big Bang, ao tunelamento quântico do vácuo, ao primeiro instante de tempo. Mas aqui está o que raramente é dito. Não sabemos se houve um primeiro instante. A teoria do Big Bang diz que o universo estava extremamente quente e denso há 13,8 mil milhões de anos. Mas não diz que foi o início absoluto. Apenas diz que é o ponto mais antigo que podemos observar. Antes disso, a física colapsa. A relatividade geral prevê uma singularidade, um ponto de densidade infinita onde as equações deixam de funcionar. Mas isto provavelmente significa que a relatividade geral está errada nessa escala, não que o tempo começou. A mecânica quântica sugere que não há singularidade. Há um salto quântico de um estado pré-Big Bang para um estado pós-Big Bang. Mas o que era o estado pré-Big Bang? Outro universo? Um vácuo quântico? Algo completamente diferente? Não sabemos, e talvez nunca saibamos, porque o Big Bang apagou toda a informação sobre o que veio antes. É como um incêndio que destrói todos os registros. Podes inferir que havia algo antes, mas não podes saber o quê. E isto é profundamente frustrante, porque significa que a questão mais fundamental de todas, a origem última do universo, pode estar para sempre além do alcance da ciência. Mas talvez isso seja apropriado, porque se soubéssemos tudo, se não houvesse mais mistérios, então o que restaria? O universo seria apenas um mecanismo morto, completamente compreendido e completamente aborrecido. Em vez disso, vivemos num universo cheio de mistérios. E cada resposta que encontramos abre 10 novas perguntas. E talvez seja isso que torna a vida significativa. Não ter todas as respostas, mas continuar a procurar. Porque no final, a origem do universo não é apenas uma questão científica. É uma questão sobre o significado. Sobre por que estamos aqui. Sobre o que devemos fazer com o tempo que temos. E essas questões não têm respostas científicas. Têm apenas respostas pessoais. Respostas que cada um de nós deve encontrar por si mesmo. Tu és 13,8 mil milhões de anos de evolução cósmica a olhar para trás e a perguntar: como é que cheguei aqui? E essa pergunta, mais do que qualquer resposta, é o que te torna humano. Mas há uma última reviravolta nesta história.
uma que vai mudar tudo o que pensa sobre o futuro. E essa reviravolta é esta: o universo vai acabar. Não amanhã, não daqui a 1000 anos, mas eventualmente, inevitavelmente, tudo o que existe deixará de existir. Há 3 cenários possíveis para o fim do universo, e nenhum deles é reconfortante. O primeiro é a morte térmica. Neste cenário, o universo continua a expandir-se para sempre. As estrelas queimam todo o seu combustível e apagam-se. Os buracos negros evaporam através da radiação de Hawking. E, eventualmente, após um tempo tão longo que desafia a compreensão, após 10 elevado a 100 anos, o universo torna-se num mar frio e escuro de partículas dispersas, tão afastadas umas das outras que nunca mais interagem. Não há energia, não há estrutura, não há mudança. Apenas um vazio eterno e gelado. O segundo cenário é o colapso gravitacional. Neste cenário, a expansão do universo eventualmente abranda e inverte-se. As galáxias começam a aproximar-se. A radiação cósmica de fundo aquece. E, eventualmente, tudo colapsa de volta num único ponto de densidade infinita. Um Big Bang ao contrário. Talvez isso desencadeie um novo Big Bang. Talvez o universo seja cíclico, expandindo e contraindo eternamente. Mas não há evidência para isto. E mesmo que seja verdade, cada ciclo apaga toda a informação do ciclo anterior. Não há continuidade. Não há memória. O terceiro cenário é o rasgão cósmico. Neste cenário, a energia escura não é constante. Está a aumentar. E eventualmente torna-se tão forte que rasga o próprio tecido do espaço-tempo. Primeiro, as galáxias são despedaçadas. Depois, as estrelas. Depois, os planetas. Depois, os átomos. E, finalmente, o próprio espaço-tempo é rasgado em pedaços. Qual destes cenários é o correto? Depende da natureza da energia escura. E não sabemos o que é a energia escura. Mas a evidência atual favorece a morte térmica. O universo está a expandir-se cada vez mais rápido, e não há sinal de que vá abrandar. Isto significa que tudo o que existe, tudo o que alguma vez existiu, tudo o que alguma vez existirá, eventualmente desaparecerá sem deixar rasto. Todas as civilizações, todas as obras de arte, todas as descobertas científicas, todas as memórias, tudo. E isto levanta uma questão profundamente perturbadora. Se tudo vai acabar, então qual é o sentido? Por que construir? Por que criar? Por que amar? Por que viver? Se no final tudo será esquecido, então nada importa. Os filósofos chamam a isto o problema do niilismo cósmico. E não há solução fácil. Alguns argumentam que o significado não vem da permanência, vem da experiência. O facto de que algo eventualmente acaba não diminui o seu valor enquanto existe. Uma música não é menos bela porque acaba. Uma vida não é menos significativa porque termina. O universo não é menos maravilhoso porque um dia deixará de existir. Outros argumentam que o significado é subjetivo. Não existe no universo. Existe nas nossas mentes. E enquanto existirmos, podemos criar significado, mesmo sabendo que é temporário. Mas há uma terceira perspectiva. Uma que raramente é discutida, e é esta. Talvez o fim do universo não seja o fim de tudo. Porque se o universo surgiu do nada uma vez, pode surgir novamente, e novamente, e novamente. Talvez a morte térmica não seja o fim. Talvez seja apenas um estado de espera. E, eventualmente, após um tempo inconcebível, outra flutuação quântica ocorre, e outro universo nasce. Ou talvez existam infinitos universos nascendo e morrendo constantemente, e o nosso é apenas um entre incontáveis. Ou talvez a consciência seja fundamental, e quando o universo físico acaba, a consciência persiste, esperando para manifestar-se novamente. Estas são especulações. Não há evidência, mas também não há evidência contra. E isto traz-nos de volta à questão que começou tudo. Como é que o nada se tornou tudo? Porque se entendermos isso, talvez entendamos se o tudo pode tornar-se nada novamente. E se o nada pode tornar-se tudo outra vez. E aqui está onde a ciência encontra a filosofia, onde a física encontra a metafísica, onde o conhecimento encontra o mistério. Porque há 3 estratégias filosóficas para lidar com a origem do universo, e cada uma leva a conclusões radicalmente diferentes. A primeira estratégia é o materialismo científico.
A ideia de que o universo físico é tudo o que existe. Não há nada além da matéria e da energia. Não há propósito, não há significado. Apenas processos físicos cegos seguindo leis matemáticas. Nesta visão, o universo surgiu do nada através de um acidente quântico. Não havia razão. Não havia intenção. Apenas aconteceu. E um dia, o universo acabará. E isso será o fim absoluto de tudo. Esta visão é cientificamente respeitável, é apoiada por evidências, e é a posição padrão da maioria dos físicos. Mas tem um problema. Não explica a consciência. Não explica por que há algo que é ser tu. Não explica por que o universo é observável. A segunda estratégia é o idealismo. A ideia de que a consciência é fundamental. O universo físico não é a realidade última, é uma manifestação da consciência. Nesta visão, o universo não surgiu do nada, surgiu da consciência. E quando o universo físico acaba, a consciência persiste. Porque a consciência não depende da matéria, a matéria depende da consciência. Esta visão é filosoficamente coerente, resolve o problema difícil da consciência e é apoiada por algumas interpretações da mecânica quântica. Mas tem um problema: não é testável. Não faz previsões que possam ser verificadas experimentalmente. É metafísica, não física. A terceira estratégia é o monismo neutro. A ideia de que nem a matéria nem a consciência são fundamentais. Há uma realidade subjacente mais profunda que se manifesta como ambas. Nesta visão, o universo não é nem puramente físico nem puramente mental. É ambos. E nenhum. É algo mais fundamental que ainda não temos palavras para descrever. Esta visão é a mais radical e a mais difícil de compreender. Mas pode ser a mais próxima da verdade. Porque a mecânica quântica sugere que a realidade não é nem puramente objetiva, nem puramente subjetiva. É algo intermédio. Algo que depende tanto do observador quanto do observado. E isto leva-nos a uma conclusão surpreendente. Talvez a pergunta como é que o nada se tornou tudo seja mal formulada. Porque pressupõe que havia nada, e depois havia tudo. E que houve uma transição entre os dois. Mas talvez nunca tenha havido nada. Talvez sempre tenha havido algo. Não necessariamente o nosso universo, mas alguma forma de existência. E talvez a existência não tenha início nem fim, apenas transformações, apenas mudanças de forma. O nada torna-se tudo, o tudo torna-se nada, e o ciclo continua eternamente. Mas isto é apenas uma possibilidade, há outras. Talvez o tempo em si seja uma ilusão, talvez passado, presente e futuro existam simultaneamente, e a origem do universo não é um evento que aconteceu há 13,8 mil milhões de anos. É um aspecto eterno de uma realidade atemporal. Ou talvez o universo seja uma simulação, e a origem do universo é simplesmente o momento em que o programa foi iniciado. E o fim do universo é o momento em que o programa será desligado. Ou talvez o universo seja um pensamento na mente de algo maior, e a origem do universo é o momento em que esse pensamento começou. E o fim do universo é o momento em que esse pensamento terminará. Estas ideias parecem loucura, mas não são mais loucas que a ideia de que o universo surgiu do nada através de um tunelamento quântico. E aqui está a verdade desconfortável. Não sabemos. E talvez nunca saibamos, porque há limites fundamentais ao conhecimento humano, limites impostos pela física, limites impostos pela matemática, limites impostos pela própria natureza da realidade. O teorema da incompletude de Gödel prova que qualquer sistema matemático suficientemente complexo contém verdades que não podem ser provadas dentro desse sistema. Há sempre proposições que são verdadeiras, mas não demonstráveis. E se o universo é uma estrutura matemática, como Max Tegmark sugere, então há verdade sobre o universo que nunca poderemos provar. Há perguntas que nunca poderemos responder. E talvez a origem do universo seja uma dessas perguntas. Mas isto não significa que devemos parar de procurar. Porque a procura em si é valiosa. Cada resposta que encontramos, mesmo que parcial, expande a nossa compreensão. Abre novas possibilidades. Revela novas maravilhas. E há algo profundamente humano em fazer perguntas sem resposta. Em olhar para o céu noturno e perguntar: de onde veio tudo isto? Em contemplar a própria existência e perguntar: por que existe algo em vez de nada? Estas perguntas não têm respostas finais,
mas tem respostas provisórias, hipóteses, teorias, modelos. E cada geração constrói sobre o trabalho da geração anterior. Cada descoberta abre caminho para a próxima. Há 100 anos não sabíamos que o universo estava a expandir-se. Não sabíamos sobre o Big Bang. Não sabíamos sobre a mecânica quântica. Há 50 anos não sabíamos sobre a inflação cósmica. Não sabíamos sobre a energia escura. Não sabíamos sobre o multiverso. E daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, se a humanidade sobreviver, saberemos coisas que agora nem conseguimos imaginar. Talvez descubramos o que é a matéria escura. Talvez unifiquemos a mecânica quântica e a relatividade geral. Talvez encontremos evidências do multiverso. Ou talvez descubramos que estávamos completamente errados, que o Big Bang não foi o início, que o universo é muito mais estranho do que alguma vez imaginamos, e isso seria maravilhoso. Porque significaria que ainda há mistérios, ainda há descobertas, ainda há maravilhas. Mas há uma coisa que sabemos com certeza. Uma coisa que nenhuma teoria futura pode mudar. Tu existes. Neste momento, neste instante, há algo que é ser tu. Há uma experiência subjetiva, a consciência. E isso é o facto mais extraordinário do universo. Porque de todos os lugares possíveis, de todos os momentos possíveis, de todas as configurações possíveis de matéria e energia, existe uma que é consciente. Uma que pode fazer perguntas. Uma que pode procurar respostas. E essa és tu. Tu és 13,8 mil milhões de anos de evolução cósmica a olhar para trás e a perguntar: como é que cheguei aqui? Tu és o universo a tomar consciência de si mesmo. Não metaforicamente, literalmente. Os átomos no teu corpo foram forjados no interior de estrelas. A energia que te anima veio do Big Bang. A consciência que experiencias é o universo a experienciar-se a si mesmo. E quando morres, quando o padrão que és tu se dissolve, os átomos permanecem. A energia permanece. E talvez, de alguma forma que não entendemos, a consciência também permaneça. Ou talvez não. Talvez a morte seja o fim absoluto. Talvez a consciência seja apenas um padrão temporário que surge e desaparece. Não sabemos. E talvez seja apropriado que não saibamos. Porque se soubéssemos tudo sobre a vida e a morte, sobre a origem e o fim, sobre o significado e o propósito, então o que restaria? O mistério é o que torna a vida interessante. A incerteza é o que torna as escolhas significativas. O desconhecido é o que torna a exploração valiosa. E no final, talvez a pergunta mais importante não seja como é que o nada se tornou tudo, mas o que vais fazer com o tempo que tens. Porque independentemente de como o universo começou, independentemente de como vai acabar, independentemente de se há um propósito cósmico ou não, tu estás aqui agora. E tens uma escolha. Podes viver com medo, sabendo que tudo é temporário. Ou podes viver com gratidão, sabendo que és parte de algo extraordinário. Podes viver com niilismo, sabendo que nada dura para sempre. Ou podes viver com significado, criando valor enquanto existes. Podes viver com desespero, sabendo que há perguntas sem resposta. Ou podes viver com curiosidade, procurando respostas mesmo sabendo que podem nunca vir. A escolha é tua. E talvez essa seja a verdadeira origem do universo. Não um evento físico há 13,8 mil milhões de anos, mas um evento metafísico que acontece sempre que alguém faz uma escolha consciente. Porque cada vez que escolhes, crias algo novo, algo que não existia antes, algo que muda o universo, mesmo que apenas ligeiramente. Esse universo é a soma de todas as escolhas, de todas as ações, de todas as experiências. Então a origem do universo não está no passado. Está no presente. Está em ti. Lembras-te de como começamos? Com a pergunta: como é que o nada se tornou tudo? E agora, após explorar a física, a cosmologia, a mecânica quântica, a filosofia, chegamos a uma conclusão surpreendente. Talvez a pergunta não seja sobre o passado. Talvez seja sobre o presente. Talvez a verdadeira questão não seja como é que o nada se tornou tudo há 13,8 mil milhões de anos, mas como é que o nada se torna tudo em cada momento. Porque em cada momento há escolhas, há possibilidades, há potencial.
E em cada momento, algumas dessas possibilidades tornam-se reais. Algumas dessas escolhas são feitas. Algum desse potencial é realizado. E isso é a origem do universo. Não um evento único no passado, mas um processo contínuo no presente. O nada tornando-se tudo. Sempre. Eternamente. Agora. E tu és parte desse processo. Não um observador passivo, mas um participante ativo. Cada respiração que fazes, cada pensamento que tens, cada escolha que fazes, está a criar o universo. Está a transformar o nada em tudo. E talvez seja isso que significa ser humano. Não apenas existir, mas criar. Não apenas observar, mas participar. Não apenas perguntar, mas responder através das tuas ações. Então, como é que o nada se tornou tudo? Talvez a resposta seja através de ti, através de cada ser consciente que alguma vez existiu, através de cada escolha que alguma vez foi feita, através de cada momento de consciência que alguma vez ocorreu. O universo não é algo que aconteceu, é algo que está a acontecer. E tu és parte disso. E talvez, no final, essa seja a única resposta que importa. Não uma equação, não uma teoria, não uma explicação científica, mas uma realização, uma experiência, um momento de consciência em que percebes que não estás separado do universo. És o universo. E nesse momento, a pergunta dissolve-se. Porque não há nada e tudo. Não há origem e fim. Não há tu e o universo. Há apenas isto. Agora. Aqui. A experiência de existir. E talvez seja isso que o universo sempre foi. Não matéria, não energia, não espaço, não tempo, mas experiência. Consciência experienciando-se a si mesma, através de infinitas formas, através de infinitos momentos, através de ti. E quando fechas os olhos, quando silencias a mente, quando paras de perguntar e simplesmente existes, talvez sintas isso, talvez percebas isso. Que nunca houve nada, sempre houve tudo, e tu sempre foste parte disso. A origem do universo não está no passado distante, está aqui, agora, em ti. E talvez essa seja a verdade que vai reescrever a tua realidade. Não que o universo surgiu do nada há muito tempo, mas que o universo está a surgir do nada agora, em cada momento, através de ti. E quando percebes isso, quando realmente percebes isso, tudo muda. Porque já não és uma pequena criatura insignificante num universo vasto e indiferente. És o universo, a experienciar-se, a conhecer-se, a criar-se. E essa é a origem, e esse é o fim, e esse é tudo que alguma vez foi ou será. Tu, agora, aqui, isto.